Eu vou fazer um áudio aqui hoje do meu canal. E na verdade eu vou fazer porque é uma coisa bem simples, né? E eu ia fazendo porque eu tô meio ocupado aí com alguns trabalhos. E eu cheguei agora, liguei aqui. A primeira questão que a mídia falando, eu vi uma mídia aí e o apresentador do, do canal jornalístico leu o que a oposição hoje fala das falas do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. As falas deles em relação ao, a uma reunião que ele teve. Eu nem me aprofundei, mas nem quero, na verdade, mas é só por cima. E, a, e até esses dias eu fui num circo aqui. Fui num circo aqui, na cidade que eu domicilio. Eu sou domiciliado, por enquanto, né? E eu acho até que eu ia falar que o espetáculo circense da política, não apenas brasileiro, porque esses dias eu vi um evento, não posso chamar de evento, né? Não sei se é algo protocolar, algo regimental, algo legal lá nos Estados Unidos, que foi um discurso do presidente americano Joe Biden, que talvez seja esse o nome dele, a pronúncia correta. E eu comecei a ver, acho que foi até no domingo, se eu não me engano, e eu abandonei, porque e até porque eu já tinha feito uma representação aqui contra o ex-presidente da República Federal do Brasil em relação ao uso do cargo público para formular e defender e até mesmo praticar política, né? Política partidária. E o que acontece lá nos Estados Unidos? A mesma coisa. A mesma coisa, o presidente John Biden, ele, um discurso que me parece protocolar, eu não sei, não me falta aqui. O que ele faz? Um discurso política, campanha política. Então, acho que não é o Brasil, não é apenas o Brasil, é o mundo, talvez o mundo todo. E o que acontece hoje, né? E por isso que eu falo, então eu fui no circo, acho que é até uma vergonha chamar a política brasileira de circo. Né? Porque o circo, se a pessoa vai no circo hoje, ali as pessoas, elas é um trabalho até mesmo sério, né? Na verdade, sério, e as pessoas colocam até a sua própria vida em risco. Na maioria das ocasiões. Então, acho que já que é um motejo, né? Chamaram a política brasileira de circense, mas é uma vergonha para o circo hoje, da maneira que se apresenta, ser comparado à política brasileira. Então, essa e o adjetivo que me torna ridículo. E eu vou entrar agora no ponto por quê. E aqui não é uma defesa do atual presidente, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e nem uma crítica do então candidato, embora implicitamente caibam as críticas. Por quê? Porque hoje todos os opositores do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticaram ele por quê? Porque ele fez uma reunião criticando o senhor Jair Messias Bolsonaro. E o que eles diziam? Que já passou, o que eles dizem? Que já em sua grande maioria, em sua ampla uh, seu vozerio, né, sua amplidão, a maioria, na média, mediana, por isso chamar média ou a moda também, da, das críticas ao então governo, que o governo Lula tem que se preocupar em governar ao invés de criticar o ex-presidente. Tudo bem, concordo com isso. Agora, é aí que eu falo que a pequenez, a mediocridade da política brasileira partidária. Por quê? Porque o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro passou 4 anos fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. E a oposição naquele período aí, dois anos atrás, 4 anos atrás, 3 anos atrás, fazia a mesma coisa. Dizia que o atual presidente deveria esquecer o ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu acho isso é uma piada, né? Piada de mau gosto. E é onde o cidadão brasileiro está inserido, nesse contexto político, onde se aceita isso, onde se espera isso. E esses cidadãos,
Eles são dados como seres super, né? Não sei se poderia ou inventar aquilo, eles são dados como super-homens, né? Como super-homens, porque eles têm direito a, a privilégios, a informações, a salários, a benefícios, a plano de saúde, a mais informações sigilosas, né? A, a um convívio e próximo com demais autoridades, onde eles podem estar em primeira pessoa sempre defendendo o seu direito. Então eu falo, é esse tipo de política que o brasileiro está submetido. E é nesse ínterim nesse entremeado que nós, aí, seres humanos, estamos estamos inseridos aí, nesse contexto desse tipo de política. Ah, por exemplo, eu vi hoje, antes de sair de casa, botei aqui TV Senado, um senador, que até então que é bolsonarista, e até esse tempo eu ia fazer, mas eu preciso ter um programa para que eu já tive, eu ia fazer um corte, né, do discurso dele, ele falando que ele dizia, e uma tese, uma teoria que eu defendo enfaticamente, ferrenhamente, que é qual? Ele fazendo o seu discurso político no púlpito do Senado e reafirmo mais uma vez aqui e manifesto essa minha tese e teoria, que o próprio púlpito do Senado, a própria bancada do Senado, hoje é paga pelo comunismo brasileiro para ouvir esses tipos de discurso. Porque o que disse o cidadão? O senador ele disse: ah, os brasileiros não conhecem, eu me esqueci, eu ia fazer o corte e falar, mas ele quis dizer que o brasileiro não aguentava mais a situação, que o coração do brasileiro não aguentava mais. Eu faria a simples pergunta que eu faria para ele, e que eu defendo uma espécie de política científica que, 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 que ele demonstrasse que ele tem o conhecimento sobre-humano, ou paranormal, ou anormal, super, não sei como se chama, do coração dos seres dos brasileiros, de 200 e tantos milhões de brasileiros, ou de 150 que seja, porque são um tipo de narrativas que me parecem, me parecem, eu acredito que nem crianças, eu acho que não, que hoje a gente fosse não aceitaria esse tipo de raciocínio. O pessoal faz um discurso com uma conotação de seriedade, de verdade, de defensoria, e me diz ali, não, mas o coração do brasileiro, mais ou menos ele falou isso, né, não me lembro, o coração dos brasileiros não suporta mais isso. Eu perguntei, mas o senhor conhece o coração de todos os brasileiros? E irei e vou mais, irei mais longe. Eu já entendo que quando um político, mesmo tendo sido eleito, quando ele pretende, né, por conta própria, se alçar para falar no nome das outras pessoas, ele deveria ter uma, uma, uma procuração para falar em nome daquelas pessoas, né? Porque eles se elegem ali com uma maioria, né? São os mais votados, e depois eles acham que podem falar em nome de todo mundo. E isso é o que? Isso é narrativa, é falácia, é argumentação falsa, raciocínio falso, paralogismo, qualquer, desse qualquer nome, não importa. Então, esse cidadão, se eu não defendo aqui nem um lado nem outro, porque o que o Bolsonaro faz, o governo passado fazia, o governo atual faz, e o que a oposição passada fazia, a oposição atual faz. E eles fazem isso com a maior cara de pau. Como se diz, com a maior cara de pau. Eles deveriam passar o óleo de peroba. Eles fazem isso com a maior cara de pau. E se acham senhores da verdade. E eu me pergunto até onde o cidadão brasileiro terá que aguentar esse tipo de gente no comando da política brasileira. Isso é horroroso. Então, o que esse cidadão defende? Defende que se faça, sei, uma audiência pública, uma CPI ou alguma coisa aí, que a Polícia Federal preste contas sobre o uso político da Polícia Federal.
os políticos da Polícia Federal. E daí, o que acontecia no governo passado, do então presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi até o caso da saída do senhor, que hoje já é da mesma banda, eu diria, né? Que toca na mesma banda novamente, que é o que eu chamo de pessoas sem fibra moral, porque ele saiu, é um cidadão que saiu do governo Bolsonaro, porque, e eu na época eu cheguei a dizer que um dos dois mentia, um ou outro mentia, isso não há como ser diferente, é conditio sine qua non, né? É, não, conditio sine qua non, não, acho que não é, né? É sem o qual não pode ser, né? Então não tem, um dos dois mentiu. E o que faz esse cidadão, Sérgio Moro? Ele sai do governo criticando o senhor Jair Messias Bolsonaro, e o que faz para se eleger? Apoia o senhor Jair Messias Bolsonaro. E quem que deu uma pergunta? É esse o sertão político brasileiro. Pessoas com, sem nenhum pingo de, seja de razão ou de moral, ou de decência emocional, não há vergonha na cara. Então o que acontece? Esse senador ele quer fazer isso. Então, a mesma coisa que ele combate agora era o que o governo passado era acusado de fazer. E eu me pergunto, até onde aceitaremos e vamos aceitar essa novela? Com o final que todo mundo sabe. E qual é o final? Daqui a 2 anos, é outro eleito e fica a mesma situação. Parece o mito de Sísifo, né? Você rola a pedra morro acima, chega morro abaixo, a pedra desce e o povo é esse cidadão, essa pessoa que carrega a bola, a rocha, chega lá em cima, ela cai e o povo continua fazendo isso. O povo é o escravo dessa turba. Então o que acontece? Acontece isso. Mesma coisa que hoje um senador pede uma investigação, uma audiência, não sei o que é, em relação à interferência política na Polícia Federal. Aconteceu um caso, eu diria, episódico do então ministro da Justiça sair do governo do atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, acusando, na verdade, por intervenção na própria Polícia Federal para defender seus aliados, seus familiares. E isso é a política baixa, suja e pequena brasileira. E talvez a mundial também seja, né? Mas isso, volto aqui a dizer, isso é horroroso, é ridículo.